Entendendo a Bíblia em boa companhia. Não esquece, viu? O que é importante a ponto de não esquecermos? Aquelas coisas melhores que aconteceram na vida e também as piores são as mais difíceis de esquecer. No entanto, a gratidão é algo que nos faz totalmente esquecidos. Quando alguém nos ajuda, quando sentimos bons sentimentos, quando temos boas companhias, facilmente nos tornamos ingratos, esquecendo dos bons momentos, dos bons conselhos, das boas vivências. Por isso é importante a admoestação. Eu tenho uma experiência pessoal que eu considero maravilhosa. Eu tenho uns 3, 4 anos de idade e a minha bisavó, Angelina Borghese, me chamou na sala. E ali ela falou para mim assim: Luiz, procure ser um homem igual ao seu avô, seu bisavô. Um homem honesto e trabalhador. E me mostrou o seguinte quadro. Veja só, ele sendo um italiano residente no Brasil, recebeu essa láurea por ser um homem que trabalha muito, ser um ótimo trabalhador. O governo francês o reconheceu como um ótimo trabalhador com serviços prestados no Brasil, um italiano sendo reconhecido no estrangeiro. Então, essa ficou na minha memória. E esse quadro, meus tios Paulo e Deusa Borghese me alcançaram da herança bendita que eu tenho do meu bisavô e da bisavó. Mas a melhor herança foram as lições de vida, aquelas palavras que me fizeram ser vinculado a eles. Deus também tem vínculos para conosco e é por isso que vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pelas bênçãos que nos dás, pelos vínculos afetivos e pelas admoestações para uma vida boa aqui na terra. Esta é a vida boa que eu desejo para todos os amigos que estão assistindo, que o Senhor os abençoe e os guarde e que a participação deles seja efetiva para o bem de todos, em nome de Jesus, amém. Nós temos Moisés, antes de morrer, já na porta da terra prometida, depois de ter passado por todo o deserto, por todos os sortilégios e vendo a proteção de Deus e seguindo os caminhos de Deus, ele então traz novamente um insistente e comovente apelo para o povo de Israel. Ali ele traz a lembrança deles, todas as maravilhas que Deus tinha feito operando pela sua salvação, pela sua vida ali no deserto, por chegarem até as portas de Canaã e a promessa de entrarem em Canaã. Veja só, é de nunca esquecer as maravilhas que Deus faz por nós. Não devemos ser ingratos ao ter pouca monta as visíveis e evidentes maravilhas que Cristo fez e faz por nós a cada instante. Eu não estou falando aqui de acordar todos os dias, o que é um milagre, mas que isto ser gerado, mais que ser vivo, estar vivo, é ser gerado, é o milagre da concepção, da geração, ser cuidado no ventre. A Bíblia fala que Deus cuida de nós no ventre. Ele formou os nossos ossos no ventre da nossa mãe. E Ele nos escolheu desde a concepção, momento em que nós compartilhamos com os pais dos momentos de alegria ou de tristeza. E todas as sensações são transmitidas diretamente à nova mórula, aquele serzinho que está se formando. Aquele eu que estava lá passa a sofrer as influências mais do que genéticas, as emoções do útero, as emoções da convivência familiar, as emoções do mundo, que vão se formando e por isso Deus tem cuidado por nós. Deus tem cuidado, inclusive, para manter o nosso metabolismo. É mais que respirar, mais que bater o coração, que são milagres inexplicáveis. Mas o metabolismo, o equilíbrio do metabolismo, quando eu trabalhava no hospital, de um minuto para o outro, em segundos, uma pessoa desequilibrava o metabolismo e vinha a óbito. Mas aqui nós percebemos que a estabilidade da vida só pode vir da fonte da vida, que é o nosso Deus. Tudo revela o amor de Deus, mas o cuidado dele, este nós vemos, ele é provedor, protetor. Mais que milagres, alguns que nós não vemos. Anjos estão ao nosso redor nos cuidando. Milhares de anjos caídos estão infernizando este mundo e a sua vida e a minha. Por eles estaríamos mortos e destruídos. No entanto, nós temos a proteção e estamos em meio a uma guerra e Deus diz: 1000 cairão ao teu lado
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Homens maus preparam emboscadas, mas Deus prepara uma mesa farta na presença dos nossos inimigos, diz a palavra de Deus. Nós, da visão, não vemos voz que reclamamos. Não louvamos com inteligência, mas ignoramos sua clarividência, vivendo tateando no mundo sem luz. Justo nós, a luz do mundo, o sal da terra, andamos tateando porque não percebemos os milagres da proteção de Deus a cada instante da nossa vida. É importante, portanto, lembrar e agradecer. Por isso eu digo, não esquece, viu? Não esquece as bênçãos diárias da vida, na tua vida que Deus traz, mas também não esquece todas as orientações do Pai para que nós possamos ter uma vida boa aqui na terra. Aliás, Jesus é a luz do mundo, mas foi Ele mesmo quem disse que nós somos luz do mundo e pequenos cristos. A gratidão é uma característica, portanto, dos filhos de Deus, e a ingratidão é a forma da rebeldia manifestada pelos filhos do diabo, que foi ingrato nos céus, rebelde nos céus. Então Deus torna atos recíprocos. Nós agradecemos e somos abençoados. Já as criaturas que seguem o diabo têm a marca dele, a ingratidão. Foi por esta razão que o Espírito Santo dirigiu os trabalhos de Moisés ao admoestar o povo lembrar das repetidas ações de Deus por eles. Lembrando que a fonte da água o seguia pelo deserto. Sim, a fonte de água que jorrou no deserto seguia o povo. E mais que isso, a nuvem de anjos que pairava por sobre eles ia adiante deles na batalha e na sua retaguarda quando o inimigo vinha por trás. Não só dava sombra e refrescor durante o dia, era aquela nuvem de anjos os protegendo, como também e mais lhe dava calor quando a noite era muito fria no deserto. Assim, os pais também devem lembrar os filhos esta boa educação da gratidão a Deus e o amor às promessas, além das advertências. A primeira professora é sempre a mãe. Os pais formam um caráter, formam a educação e devem lembrar dia e noite aos filhos o amor de Deus por nós. Planejando a tradução regular das mensagens de Deus aos seus filhos, reverte em ótimos resultados para a eternidade. Nós construímos cidadãos para o céu, cidadãos aqui na terra, e como filhos, invertemos a mensagem, devemos ter a recepção de todos os carinhos, de todas as promessas de Deus e dos pais que o representam aqui na terra. Moisés trouxe uma mensagem que tem um elo de ligação muito grande, lá em Deuteronômio capítulo 6, com Êxodo capítulo 20. É isso que nós vamos tratar agora ao irmos para a finalização. Veja só, Deuteronômio 6:1. Esta é a lei, isto é os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra a qual estão indo, para dela tomar posse. Então, as ordenanças dadas no início do Êxodo, agora eram reforçadas no momento em que eles iam entrar em Canaã, para que, conduzidos até ali, pudessem ser conduzidos para a eternidade naquela terra prometida. Era um novo Éden se instalando, a promessa do novo Éden que vai se instalar aqui na terra. A salvação para mim e para você depende de boas práticas que ele passa a descrever. Lá no verso 6, vida longa, né? Veja só, capítulo 6, verso 2. Deste modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Quando a gente fala para que tenham vida longa, não vem à memória um mandamento que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, e que fala que se nós honrarmos pai e mãe teremos vida longa? Se nós olharmos lá em Êxodo 20, verso 3 e verso 12, eu leio aqui Êxodo capítulo 20, verso 3 e verso 12. O verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. E o verso 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o quinto mandamento. E com esse mandamento, Deus promete alongar a vida. É o cumprimento dos mandamentos que Moisés estava dizendo para que eles tivessem vida longa. Ele ampliou
de honra teu pai e tua mãe, para guarda os mandamentos, honrando o Pai dos céus. E com isso teremos vida longa, porque Deus é a fonte da vida, a comunicação da vida. Pois bem, o verso 3 diz, ouça para ir bem em tudo. Percebe que o mandamento, então, diz que para nós, observando esse mandamento, iremos bem em tudo. Pois, continuando, nós vemos aqui o verso 3 do próprio capítulo 6. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, que Deus prometeu aos seus antepassados. Versos Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, eu sou o Senhor teu Deus, não tomarás o meu nome em vão. E aqui nós vemos o verso 4 de Deuteronômio capítulo 6. Ouça o Senhor teu Deus, é nosso Deus, o único Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Ora, quem é que disse isso? Foi Jesus que disse, honra teu Deus sobre todas as coisas, ama teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui estão os mandamentos resumidos, refletidos na palavra de Jesus. Jesus não veio anular a lei, antes veio dar aprimoramento à lei. Aqui ele diz dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, honra a teu Deus, e dos últimos mandamentos, até completar o 10º, ama a teu próximo. Verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Amarre-as com um sinal, ponha na porta, ponha no telhado. Fale, prega a mensagem aos filhos de Deus e aos seus filhos. E você, filho de Deus, pregue aos outros filhos de Deus a mensagem de redenção. Verso 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra de grandes e boas cidades que vocês não construíram. E aí fala do que tem nas cidades, vinhadais, olivais, o melhor do fruto da terra em lugares que nós não plantamos. Foi Canaã herdada. E Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos levarei para mim mesmo. Ele está preparando um lugar de abastança para nós. E para isso precisa preparar cidadãos para estar com ele. Vamos continuando no nosso entendimento, lá no verso 12 do capítulo 6. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam ao Senhor seu Deus e só a ele e prestem culto. Aqui jurem somente pelo seu nome. O que ele está dizendo aqui, se não relembrar o mandamento que diz lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, que está em Êxodo capítulo 20, verso 7, e não te prostrarás diante de outros ídolos, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 24 e 5 e Êxodo 20, verso 8. O lembra-te aqui é rememorado, porque no verso 16 do capítulo 6 de Deuteronômio, nós temos, não ponham à prova o Senhor teu Deus como fizeram em Massá. O que é que Jesus disse para o diabo na tentação do deserto? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse, está escrito. E no verso 20 e 21, no futuro, os seus filhos lhes perguntarão, o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês? De novo, a mensagem lembra-te, porque os nossos filhos não lembram mais das ordenanças de Deus. Tem-nas por esquecidas pela falta de prática e pela falta de inculcação que os pais devem fazer aos filhos, pela transmissão da verdade. A verdade está obscurecida. E então aqui Deus diz que nós devemos lembrar aos filhos. E é o que estamos fazendo. Eu peço que você curta, compartilhe essa mensagem para que outros sejam lembrados também dessa palavra. E os sinais, lá no verso 22, o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, maravilhas grandiosas, terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Na nossa vida, Deus tem mostrado poderosamente a proteção nossa em todos os aspectos da nossa vida. Versos 24 e 25, para terminarmos, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Hoje se pode ver, diz ele, porque estavam às portas de Canaã, tinham sobrevivido
40 anos de deserto, a todo o exílio e a escravidão no Egito, eram agora uma nova geração entrando na terra prometida aos antepassados. A promessa de Deus se cumpre, na nossa geração está vindo Jesus para dar cumprimento. É o que nós esperamos e oramos por isso. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar às 9 horas. E antes, às 8 horas, você assiste 5 minutos, vê e entende com o resumo desta programação. Para você curtir, compartilhar, dar seguimento e fazer com que muitas pessoas conheçam mais sobre o nosso poderoso Deus que nos guarda e guia em todos os nossos caminhos. Deus abençoe você.